Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui é Thales Rogério, eu sou professor de Filosofia, História e Sociologia e hoje eu quero cumprir com os senhores o cronograma de dicas de estudo para quem está estudando para o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, ou para quem está estudando aí para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Academia do Barro Branco para oficiais. A sociologia é uma disciplina do século XIX e ela se preocupa com o estudo do comportamento do homem dentro de seu meio social. Nós percebemos que o comportamento do ser humano ele é muito diversificado, recebendo assim cada indivíduo as influências de seu meio. Com isso, forma-se determinada maneira de agir, por causa da sua formação ou por causa da influência direta das pessoas que estão à sua volta. O indivíduo aprende com esse meio, aprende com essa influência, mas também pode transformá-los em sua ação social. Existem comportamentos como andar, respirar, correr, dormir, que são estritamente individuais, que se originam aí de pessoas enquanto organismos biológicos. São comportamentos estudados nas ciências físicas e biológicas, ou por outro lado, receber aí salário, fazer greve, participar de evento, dar-se ao casamento, educar os seus próprios filhos. São comportamentos sociais, pois se desenvolvem num contexto coletivo do homem que vive em sociedade. Mas o que seria então a sociologia? Existe uma ciência, as ciências sociais, e a sociologia é uma das ramificações das ciências sociais. Nós percebemos que existem algumas divisões aí que compõem essas ciências sociais, como a própria sociologia, que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida coletiva, na vida em sociedade. Nós também temos a economia, que estuda as atividades humanas ligadas à produção, à circulação e distribuição de consumo de bens e serviços. Nós também temos a antropologia, que pesquisa as semelhanças e diferenças culturais entre os vários agrupamentos humanos, como a origem e a evolução das culturas. E também temos a política, que analisam aí as distribuições das formas de poder na sociedade, bem como as formas de desenvolvimento das diversas formas de governo. Quando nós começamos a analisar a sociologia, nós percebemos que ela, por ser aí uma disciplina nova, desenvolvida no século XIX, que compõe o currículo aí do ensino médio, mas começaram a se pensar no comportamento social bem antes, quando ocorre aí a era das revoluções. Principalmente alguns pensadores antigos, alguns filósofos antigos começaram a trabalhar com esse conceito, Platão, quando escreve a República, que começa a falar da vida em sociedade, principalmente na cidade perfeita de Platão, que seria Calípolis. O próprio Aristóteles, que escreve aí a Política, e existe até uma frase célebre de Aristóteles que ele menciona que o homem nasceu para viver em sociedade, então o homem é um ser político, o homem nasceu para a vida coletiva e tem a necessidade de se interagir com pessoas, com seus seres mais próximos. Assim como aconteceu as transformações da saída da Idade Medieval para a modernidade, alguns outros pensadores começaram a escrever sobre as suas próprias sociedades, como Maquiavel, pensadores até mesmo contratualistas, no contexto da Revolução Francesa, Maquiavel propondo o Príncipe, Thomas Moros, que escreve a Utopia, Tommaso Campanella, que escreve A Cidade do Sol, Francis Bacon, que escreve A Nova Atlântida, e até mesmo pensadores contratualistas que mencionaram a sociedade no seu contexto de modificação, que seria uma sociedade econômica, política e social, como a origem da propriedade privada. Quem começa a falar sobre
sobre essa questão é um homem chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o próprio Erasmo de Roterdã, com a obra O Elogio da Loucura, e o Leviatã, de Thomas Hobbes. Mas, quem seria o pai da sociologia? O pai da sociologia é um homem chamado Augusto Comte, né? Ele é considerado pela literatura e tradicionalmente o pai dessa ciência, que não recebia o nome de sociologia, começou a ser entendida como sendo uma física social, mas em 1839, Augusto Comte usa em seu curso de filosofia positiva o nome sociologia, mas é somente em 1858 que um cientista chamado Émile Durkheim começa a dar forma à sociologia, que passa a considerar a sociologia como sendo uma ciência e como tal ela se desenvolveu. Então é Durkheim que começa a trazer uma forma, um desenvolvimento para o pensamento sociológico. Durkheim, ele formula as primeiras orientações para a sociologia e demonstra que os fatos sociais têm características próprias, que os distinguem daquilo que são estudados por outras ciências. Então a sociologia terá uma característica própria, bem diferente daquilo que é ensinado pela biologia, pela antropologia, pela medicina e por outras ciências aí que tem o indivíduo como forma de atuação. Mas, quando a gente começa a estudar sociologia, nós percebemos que uma série de mudanças contribuem para que a sociedade ela se modifique, como a Reforma Protestante, com as teorias de Martinho Lutero, as 95 teses de Lutero pregadas às portas da igreja de Wittenberg. Nós temos a Revolução Científica, que começa a trazer uma nova proposta de valores totalmente diferente daquilo que a igreja ensinava nos 1000 anos de idade medieval. As ideias de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, todas aquelas propostas que trouxeram, que deram um up para a ciência e principalmente para a modificação de um novo contexto chamado de antropocentrismo. O homem passa a ser o centro de todas as coisas, o homem passa a ser o indivíduo modificador do ambiente onde ele está inserido. Mas, Thales, como que eu começo a estudar a sociologia? Como que eu começo a entender a sociologia? Vamos por parte. Primeiro, a sociologia está muito ligada com outras disciplinas que também analisam contextos sociais. Então ela está de mãos dadas com a história, com a filosofia, aparece um pouco junto com a geografia, principalmente quando analisa o contexto de revolução industrial, que modifica e acelera os meios de produção. Mas por ser uma ciência muito nova, ela está muito preocupada com a modificação dos fatos sociais. Então eu posso dizer que sociologia seria o estudo dos fatos sociais aplicado a um método científico. E qual seria esse método científico? Um método quantitativo e qualitativo. Então nós vamos começar analisando a questão de moradia, a violência, como que a violência ela vem sido fundada, ela vem crescendo, diminuindo, quais estados a violência ela é mais permanente, qual estado eu tenho um baixo número de violência, eu tenho que pensar no índice de desenvolvimento humano para analisar a qualidade de vida dos integrantes daquela sociedade e principalmente o foco seria o desenvolvimento das públicas aí, que vão trazer um contexto de melhora para a sociedade, melhora para os integrantes daquela sociedade, daquele estado, daquele ambiente, daquele convívio. Mas, se eu quero começar a entender sociologia, eu tenho que pensar nos pensadores da Santíssima Trindade. É isso mesmo. O que seriam esses pensadores da Santíssima Trindade? São aqueles considerados o pai da sociologia. Então nós temos aqui, o primeiro seria Émile Durkheim, o segundo Karl Marx e o terceiro Max Weber, que tem propostas aí bem diferentes para a gente começar a compreender como que a sociedade ela tem se formado e quais são os rumos que ela tem tomado aí com o passar do tempo. Primeiro, Émile Durkheim, ele se preocupa com o fato social. E nesse fato social ele diz
que são considerados modos de pensar, de sentir e de agir de um grupo social. Então, o fato social seria a análise da forma de pensar, de agir, de sentir de um determinado grupo. Com isso, os fatos sociais, conforme são exteriores, eles são introjetados pelo indivíduo, que exerce sobre ele um poder de coerção, um poder coercitivo, ou seja, um poder de comando, exigindo que esses integrantes acabem observando comportamentos, seguindo comportamentos padronizados. Então, a moda será um estilo de comportamento padronizado. Se eu não sigo uma determinada moda, eu posso ser considerado como um cafona, como um careta, porque eu estou fora de padrões totalmente aquém daquilo que a sociedade está propondo, e principalmente uma sociedade marginalizada. Os marginais são aqueles que vivem fora das regras sociais, são aqueles que não observam comportamentos padrões de uma sociedade onde ele está inserido. Ou seja, eu não obedeço regras, então eu estou fora desse contexto social. E Durkheim, ele divide esse estudo dos fatos sociais em três partes. A primeira parte, o fato social, ele tem que ser movido por uma generalidade, por uma exterioridade e por uma coercitividade. Generalidade seria o fato social comum aos membros de um determinado grupo. Então, é um comportamento comum de todos aqueles integrantes que estão inseridos em um mesmo grupo, em um mesmo comportamento, em uma mesma sociedade, e isso gera comportamento padronizado. Segundo, seria a exterioridade, ou seja, o fato social é externo ao indivíduo, ele existe independentemente da vontade da pessoa, da vontade humana, da vontade daquele ser. E por último, a coercitividade, que seria os indivíduos, eles se sentem obrigados a seguir o comportamento estabelecido por aquele grupo. Então nós temos grupos aí de ideologia totalmente fechado, como punk, skinheads, LGBT, que são grupos que possuem ideologia própria, que só quem está dentro do grupo consegue observar as regras e os padrões daquele grupo. Quem está fora às vezes não entende, ou às vezes não seguirá os comportamentos que aquele grupo está propondo. Um outro pensador é o Karl Marx. Karl Marx, ele traz aí uma forma de pensar, foi baseado nas ideias do próprio Marx, que nós tivemos aí o marxismo, né? As diversas formas de entender o marxismo, principalmente as bases socialistas, e até mesmo ele influencia na economia aí do século XIX, da influência do século XVIII, principalmente com a mudança do cenário europeu. Nós temos duas formas de socialismo que Marx desmistifica: o socialismo científico e o socialismo utópico. E Marx, ao escrever a obra, o Manifesto Comunista, com seu amigo Engels, e até mesmo O Capital, que é uma obra mais célebre de Karl Marx, ele vai compreender como que a sociedade ela tem se modificado por influência da Revolução Industrial. Então Marx acredita que a era das revoluções formulou uma divisão de níveis sociais, porque de um lado eu tenho o burguês, do outro lado eu tenho o proletário, e vai gerar um certo debate, um certo embate entre eles. E isso fará com que gere uma exploração, porque o proletário está alienado ao burguês, que é dono dos meios de produção, e o proletário é dono da força de trabalho. E com isso ele vai até desenvolver o contexto de mais-valia, que seria o ganho do burguês em cima do excedente de mão de obra desse proletário. Nós vamos trabalhar isso com o passar do tempo em uma aula específica para isso. E por último, seria um homem chamado Max Weber. Weber escreve uma obra importantíssima, que seria a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E Weber, com essa obra, ele tenta compreender os reflexos da evolução capitalista, principalmente com a Reforma Protestante. Por quê? A igreja criou aquela ideia de que
a influência capitalista movia-se pela força do trabalho. Então, a ideia capitalista é de que o trabalho dignifica o homem, mas o que o trabalho não consegue trazer seria dar dignidade a alguém. O trabalho seria uma fonte de degradação humana, uma fonte de exploração humana, até porque o trabalho, na linguagem do latim, seria tripalho, que é um instrumento de tortura. Mas Weber, ele começa a compreender esse processo a partir do momento que a igreja, ela cobrava impostos, recebia a maior parte desses impostos, mesmo com a venda de indulgências, mas criou uma ideia de que eu precisava trabalhar, porque trabalhando eu ajudava o meu patrão, e principalmente me ajudava porque me traria essa dignidade, e principalmente eu estava agradando a Deus, porque Deus se agradava aí dessa força de trabalho. Então, com isso, principalmente a igreja acabou proibindo a questão da usura, do empréstimo a dinheiro a juros, porque acreditava que o tempo pertence a Deus, e eu emprestando dinheiro a juros, eu estava emprestando principalmente o tempo, então seria uma forma de blasfêmia. E principalmente Max Weber, ele vai começar a entender o monopólio do uso da violência e vai defender a ideia de que o Estado detém o poder. Então o poder ele é absoluto do Estado, o Estado ele exerce através do seu poder de polícia, principalmente para coibir greve, porque se eu exercer algum tipo de poder eu serei punido por isso, porque eu sou um cidadão civil. Então o Estado em si, ele detém as formas de poder e ele vai fazer sempre aquilo que seja bom, benéfico para a vida coletiva, para a vida social. Nós também temos que pensar nos pensadores atuais da sociologia, como o Bauman, o Adorno, o Habermas, o Markhauser, e isso gera uma forma para a gente se pensar de como que a sociedade está caminhando e quais serão os ritmos aí da economia. Essa foi a nossa aula de sociologia, são temas bem rápidos, apenas para vocês conhecerem qual que é a linha de pensamento da sociologia, para nós fazermos rapidamente uma introdução ao pensamento sociológico. Logo mais nós estaremos trabalhando tema por tema desse em aulas posteriores. E eu quero já pedir encarecidamente, se você ainda não se inscreveu nesse canal, que por gentileza inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo se possível, interaja comigo através dos comentários, porque boa parte dos que assistem os nossos vídeos aqui não são inscritos no canal. Por gentileza, contribua com o meu trabalho. Até a próxima aula. Vejo vocês em breve com um novo tema a ser estudado.